Boa noite a todos, munícipes aqui presentes, vereadores, vocês que nos assistem através da internet. Nesse momento eu gostaria de solicitar ao vereador Sérgio para que verifique a presença dos nobres vereadores. Com exceção da vereadora Deise, por motivo de saúde, os outros vereadores todos estão presentes. Então, havendo número legal, em nome de Deus, eu declaro aberto a presente sessão. Gostaria de solicitar ao vereador Sebastião, primeiro secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino para a dispensa da leitura da ata. Em votação pelo processo simbólico, os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. E os contrários, por favor, que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Angelino para a dispensa da leitura da ata está aprovada por 8 votos. Coloco a ata agora em discussão e a palavra está franqueada aos vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata também está aprovada por 8 votos. Solicito, então, ao vereador Sebastião, primeiro secretário, que proceda à leitura das matérias deste expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto, ofício número 644/2010, do Poder Executivo, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, através de mídia digital CD-ROM. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 141/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais vias públicas tiveram seus nomes alterados no biênio 2009-2010 e solicita cópia dos documentos legais dispondo sobre as alterações de denominações de vias públicas nesse mesmo período. Interessado, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Assunto, moção número 007/2010, de congratulações ao senhor José Antônio de Lima Novaes, ilustre escrivão de polícia na Delegacia de Polícia de Salesópolis, pela sua aposentadoria, após muitos anos de excelente trabalho no serviço público. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 227/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a limpeza necessária na valeta que foi gramada pela empresa SA Paulista, ligando a rua Ferdinando Jungeres à Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, no distrito Semédios. Interessado, vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 228/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária em frente ao número 261 da rua Licínio Cardoso do Nascimento, Vila Bragança. Interessado, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Indicação número 229/2010, solicitando ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Ferreira Pinto, evitar todos os esforços necessários, atuando em conjunto com os comandos das polícias civil e militar do Estado de São Paulo, a fim de aumentar o efetivo de policiais, pois a situação da segurança pública em Salesópolis está à beira do caos, por absoluta falta de elementos humanos.
Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Indicação número 230/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar as obras de conservação que se fazem necessárias na altura do quilômetro 19 da estrada da Petrobras, próximo à propriedade do senhor Antônio Gonçalves. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto, indicação número 231/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a poda da árvore localizada no pátio da Delegacia de Polícia Civil desta cidade. Interessado, vereadores Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 232/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar à Secretaria de Saúde evitar esforços objetivando a compra de mais um microcomputador para o setor de agendamento e consultas. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 233/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente adotar as providências necessárias para sanar o problema enfrentado pelos moradores da Rua da Lapa, com a temporada de chuvas, especialmente com relação ao alagamento da casa do senhor Carlos. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, indicação número 234/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal atender o abaixo-assinado que anexa, solicitando adequação dos horários das aulas. Portanto, apoiam a creche em período integral para alunos que precisam e que continue com as salas de meio período, ambas para crianças menores de 4 anos. Convite. Nós, equipe da EMEI, professora Maria Aparecida Freire de Faria, temos a honra de convidá-los para a solenidade de formatura dos nossos alunos, que se realizará no dia 11 de dezembro de 2010, às 18 horas, nas dependências dessa unidade escolar. Ficaremos honrados com a presença. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. São vários documentos, liberação de convênios. 1, 2, 3, 4, 5, 7 documentos estão à disposição dos senhores vereadores. Requerimento. Não é agora, né? Terminado então as leituras, eu concedo a palavra aos nobres vereadores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, primeiro quero aí dar o apoio aos trabalhos apresentados pelos nobres pares, com relação à creche que o vereador Vanderlon vem pedindo, não só a integral, mas também a creche que estava sendo aí reformada para melhor atender a comunidade e que pudesse estar aumentando também o número de atendimentos. Já fizemos um trabalho também com relação à EMEI creche, mas essa tempo integral também vem atender as necessidades daqueles que o procuram o vereador, bem como procura os demais desta casa. Com relação à segurança pública, o vereador Sebastião Boy, eu acho que esse trabalho também já está sendo fortalecido com o trabalho da presidência,
dos presidentes de Câmara da região do Alto Tietê, bem como também já pedimos aqui, principalmente, se não pode aumentar o efetivo definitivo, para que aumente o efetivo nessa época de festas da Polícia Militar, porque é ela que faz essa ronda no município. E o trabalho que o vereador vem fazendo também vem buscar melhorias e o fortalecimento para que possa aí o município estar melhor amparado com relação à segurança pública. O trabalho que o vereador Angelino, também no meu partido, está apresentando, é o ponto que chega do vereador, como nós vereadores, pedir para que a administração adquira um computador para melhor atender o trabalho de saúde. Esse era um trabalho que já deveria ser, já ter ocorrido por diversas situações que aqui já falamos e já citamos, mas que temos que nós ouvir as reclamações, trazer e pedir, nos dias de hoje, um computador para a administração. Espero que seja atendido para que possa aí agilizar e organizar melhor o trabalho na saúde do município. As podas de árvore, espero que o vereador Paulo tenha esse sucesso, também venho brigando por outros locais, e me parece que até o momento a administração não viu como a importância de atender as nossas reivindicações com relação a essas podas de árvore. Nesse caso do vereador Paulo é lá na delegacia, mas temos também aí na avenida, em alguns bairros que já vem solicitando essa situação. O meu trabalho, que é o requerimento 141, eu falo das denominações de rua. Nós fizemos aqui alguns trabalhos, pedimos aí para que dessem os nomes de alguns munícipes em algumas ruas da cidade, sem nós obtermos a resposta, mas sabendo por outras fontes, por outros caminhos, até pela imprensa, foi denominada essas ruas. Nós estamos aqui pedindo, porque algumas que nós de repente não temos o conhecimento, ela deve ser feita e autorizada pelo Legislativo. E até o momento, essa casa, que eu me lembre, não votou e não autorizou essas mudanças. Então, isso é importante. Nós estamos só pedindo aí o cumprimento da lei do município, e o Executivo, ele sabe dessas situações, pois nessa casa ele já esteve. Com relação à Rua da Lapa, senhor presidente, a Rua da Lapa já é uma história de muitos anos. Agora, com essa época de chuva, começa a complicar a situação de alguns moradores. De repente, se não chegou ainda todo o recurso que era para ser usado nas urgências de emergência, pode, de repente, só fazer uma valeta naquele local para desviar a água que vem adentrando algumas propriedades. Eu tenho até as fotografias, quem sabe na semana que vem eu apresento aqui. Hoje não deu tempo de eu adequar, mas é o que nós estamos pedindo, é o básico. Se não pode fazer uma grande obra, faça aquela obra necessária para atender o munícipe no momento que ele precisa. E o momento é esse, que é a época das chuvas. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. A palavra, nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, dois trabalhos que apresento hoje. O primeiro é direcionado à conservação e manutenção da estrada Petrobras na altura do quilômetro 19, porque acho que a máquina não chegou por lá, se furou o pneu no meio do caminho e não alcançou o objetivo. Mas o serviço não foi realizado, então o pessoal se encontra numa dificuldade tremenda, na altura lá do quilômetro 19, onde realmente os moradores, quase todos conhecidos dos vereadores dessa casa, estão realmente passando uma situação difícil para se deslocar. Então, solicito ao senhor prefeito que seja feita a manutenção naquele trecho de estrada que realmente não foi feito. E acho que é de suma importância que se faça antes das águas, porque depois
Aí se já não está passando, se depois que as chuvas chegarem aí, que não vai passar mesmo. O outro trabalho, como salientou meu colega vereador Ney, é em relação à poda de árvores. Então, solicitei a poda da árvore que fica na lateral da delegacia. Bem como ele frisou, existem outras podas que já foram solicitadas por alguns vereadores dessa casa. Talvez a gente tenha que, para que realmente tenha efeito ou se concretize, marcar uma reunião aqui o mais rápido possível, antes que o final do ano chegue, com o senhor Yolando, para ver que ele é o responsável dessa parte. Então, já que os documentos chegaram na mão dele, ele que dê pelo menos a resposta para nós. A resposta é se e quando vai fazer, porque o pedido já foi feito pelo morador a nós, e nós oficializamos o pedido. Então, senhor presidente, é de suma importância que houvesse realmente um trabalho que fosse feito ao longo do ano, e que houvesse realmente um planejamento de podas, já que existem as estações que prevê que isso seja feito. Não precisa do munícipe, do vereador. Isso, se bem montado, dentro de um programa, dentro de uma logística que pertence à questão até ambiental, primavera, verão, outono, inverno, meu querido, é só definir e fazer o serviço em todo o município. Então, eu acho que, se for de comum acordo entre todos os vereadores, podemos estar elaborando um documento conjunto para que se possa ser feito alguma coisa nesse sentido. Que haja realmente um programa, ou se defina um programa, para que seja estabelecido anualmente a poda em todo o município. Eu acho que nós vamos economizar papel e vamos ganhar muito, porque só de indicações que todos os vereadores fizeram aqui, já dava para ter feito poda, acho que daqui até Brasília. Economizando o papel que nós estamos gastando para fazer indicação. E, por conseguinte, que vem até de uma árvore, de eucalipto, mas não se trata dela, poda. Mas vamos ver se a gente consegue montar um programa e que isso seja cumprido. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlão. Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, em primeiro lugar eu também quero apoiar aí todas as preposições colocadas nessa noite. Também estive no local, na estrada Petrobras, no quilômetro 19, onde o vereador fez o documento, o vereador Paulo apresentou essa indicação, pedindo providências. O fato é que não há condições de tráfego naquela estrada. Está muito difícil para os moradores que residem naquela localidade, devido às grandes valetas que se formaram aí devido às chuvas. Nem mesmo o ônibus está tendo muita dificuldade para passar naqueles locais. Então, o pedido do vereador aí vem numa boa hora, até porque se ele não tivesse apresentado essa semana, eu iria estar apresentando também algo dessa forma, para que tentasse minimizar o problema daqueles moradores. Também não poderia deixar aqui de destacar o trabalho do vereador Sebastião, pedindo aí mais segurança ao nosso município, devido à grande dificuldade que de longas datas nós vemos trabalhando já, estamos trabalhando, solicitando mais policiais. Não é de hoje, de muito tempo que estamos trabalhando, mas é um trabalho que tem que ser destacado, porque devido à importância desse trabalho. Também, senhor presidente, apresento aí uma indicação de número 234. Recebi uma abaixo-assinada aí com aproximadamente 150 assinaturas, onde as mães pedem que seja, para que o próximo ano seja aí reaberto aí as salas para atender as crianças da creche do meio período. Nós sabemos da dificuldade que é um serviço em Salesópolis. E muitas mães aí vão ser penalizadas, vão ser prejudicadas se essas salas não forem abertas. Porque, segundo o que informa no abaixo-assinado, é que a Secretaria já comunicou que não é para fazer mais a matrícula das crianças de menos de 4 anos.
Então vai dificultar muito a vida das mães que precisam trabalhar. Muitas delas são arrimo da família, que cuida da casa, que tem que ter o sustento da família. E se esse pedido não for atendido, pode ter certeza que o nosso executivo estará prejudicando muitas mães. Se ele não pensar nesse caso com muito carinho, com muito cuidado, ele vai estar aí penalizando e prejudicando muitas mães. Então também peço aí, inclusive, a todos os vereadores, que na medida do possível puder estar cobrando da Secretaria e do senhor prefeito, e ver a importância desse pedido para as mães, que o faça, porque será muito importante para as mães que vêm aí pedindo esse trabalho. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nome do vereador Sebastião. Muita palavra, senhor presidente. Boa noite a todos, presidência, senhores vereadores, munícipes presentes. Eu gostaria de também deixar aqui meu apoio a todos os trabalhos colocados nesta noite. Estar aqui colocando até como prioridade esse trabalho da creche, foi apresentado pelo colega Vanderlon. Eu acho que tem que ser assistido pelo executivo com carinho, porque se trata aí de um problema social. Eu acho que a cidade precisa dar condições aí para essas mães em dar o local adequado para essas crianças com menos de 4 anos. Já é uma briga já antiga dessas mães que vem solicitando, né, para que isso ocorra. Eu acho que, se tudo for possível, eu acho que o prefeito recebendo essa colocação e vendo esse abaixo-assinado, vendo que são várias famílias aí que vão ser assistidas, tomara que ele se sensibilize e dê uma prioridade a esse problema. Gostaria aqui de destacar também esse trabalho das podas. Eu acho que, como foi colocado aqui, é de importância, visto a quantidade de reclamações que se vem trazendo para esta casa. Eu acho que se começou um trabalho, foi paralisado, e eu acho que eles deveriam, sim, como o vereador Paulo colocou, fazer aí um cronograma na data certa aí, para evitar esforços, estar fazendo as podas todo ano, sem ter que essa casa fique fazendo esses documentos. Eu acho que todos os vereadores já receberam, né, esses pedidos, que a gente levasse ao executivo na solicitação de uma árvore aqui, outra ali, mas eu acho que não é difícil de fazer a localização dessas árvores e estar programando uma poda anual, né, ou a cada tempo necessário, para que ela não crie um transtorno na vida das pessoas que por ali passam ou às vezes são vizinhos. Gostaria, senhor presidente, de estar destacando esses dois trabalhos que eu apresento essa noite. Moção e congratulações ao funcionário da Polícia Civil, o escrivão José Antônio de Lima Novaes, que já se encontra aposentado, mas devido aí à falta de efetivo no nosso município, ainda ele permanece no cargo, aguardando aí uma posição dos seus superiores, que envie para Salesópolis aí mais funcionários, para que aí sim ele possa estar saindo e gozando da sua aposentadoria. É mais do que notável, né, o trabalho desse escrivão no nosso município, visto já que ele poderia já ter solicitado o seu afastamento, mas vendo aí a dificuldade do município, se ele fizesse esse pleito,
talvez hoje nossa delegacia nem estivesse funcionando, às vezes, no período noturno. Então, por esse motivo, nós reconhecemos, não só por esse motivo, mas pelo trabalho, né, apresentado durante todo esse tempo, os 8 anos que ele trabalha no nosso município. E outro trabalho, senhor presidente, diz respeito à segurança. Acho que já está sendo discutido aí, junto com os presidentes de câmaras aí do Alto Tietê, uma posição em relação à segurança do Alto Tietê, mas nós não poderíamos, né, deixar de estar fazendo um trabalho, e agradeço a todos que assinaram o documento junto, para fortalecer, né, o trabalho apresentado por esse município, não por esse vereador. Penso assim porque eu acho que nós temos que mostrar para a Secretaria de Segurança Pública a nossa realidade, apesar deles estarem cansados de saber. Eu acho que precisa sim estar melhorando a questão da Polícia Civil, do contingente, tanto da Polícia Civil quanto a militar. Nós sabemos do problema do dia a dia que ambas as polícias estão enfrentando. Muitas vezes, em conversas que a gente procura ter aí com os policiais militares, com os policiais civis, a gente nota às vezes, né, o desgaste que essas pessoas têm no dia a dia de trabalho, né, pela falta de contingente. Às vezes eles querem fazer mais, mas a carga em cima do expediente, do excesso de serviço, às vezes acaba complicando, né, o seu dia a dia. Então eu acho que, mostrando a situação que nós vimos enfrentando no dia a dia do nosso município, tomara que, né, a estatística que nós não temos devido a esse motivo, quando chega lá às mãos do secretário, de qualquer outro subordinado da secretaria, eles acham que nós não temos estatística. Mas muitas das pessoas que às vezes procuram, né, o departamento para registrar esses boletins que vão fazer a estatística, acabam ficando desanimados. E muitas vezes nem vão até a delegacia fazer esse boletim. A gente sempre orienta que vá fazer, mas a gente não pode obrigar ninguém a estar indo contra a vontade de fazer um boletim de ocorrência. Isso acaba não fazendo a nossa estatística corretamente. Então, é difícil politicamente, senhor presidente, de se mostrar lá em cima que o nosso município, né, precisa de ajuda, precisa de um remédio urgente na área de segurança. Eu acho que com essa nova mudança que possa haver aí nas secretarias de segurança, não sei se vamos permanecer com o mesmo secretário ou não, devido às mudanças do governo estadual, mas se não tivermos resposta, vamos fazer outro documento, vamos encaminhar, que os presidentes aí, representados pelo senhor e os demais da região, também possam estar cobrando essa questão de segurança, não só em Salesópolis, mas no Alto Tietê. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, passaremos então para a ordem do dia. Solicito ao vereador Sebastião que proceda à leitura do requerimento de urgência no 06. Requerimento de urgência especial número 006/2010. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramitam nessa Casa de Leis os projetos de leis número 32/2010, dispõe sobre o reajuste salarial ao pessoal da Câmara da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências, e 33/2010, institui a gratificação pela colaboração
em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências, ambos de autoria da mesa diretora, os quais objetivam apenas e tão somente a perfeita adequação jurídica de propostas anteriormente aprovadas em forma de resolução, considerando que também tramita nesse legislativo o projeto de decreto legislativo número 02/2010, visando a concessão de título de cidadão honorário do município ao excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira, subscrito por todos os vereadores desta casa, considerando que tais referidos projetos contam com pareceres favoráveis das comissões competentes, portanto, estão aptos a serem votados pelo douto plenário. Dada a aproximação do recesso parlamentar, os vereadores abaixo-assinados vêm, com base no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa, requerer a Vossa Excelência dispensa das exigências regimentais para que os referidos projetos sejam apreciados na presente ordem do dia. Sala das Sessões, vereador Antônio Paulino Miranda Júnior, assinado por todos os vereadores. Terminado, então, as leituras, submeto a votação pelo processo nominal. O requerimento de urgência número 06. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim. E os contrários que digam não, a medidas que forem chamadas. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereador Paulo Arouca Sobreira. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vandelão de Oliveira Gomes. E essa presidência também vota sim. O requerimento de urgência número 06 está aprovada por 8 votos. Aprovado, então, a urgência especial. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões competentes referente aos projetos de leis número 32 e 33 do corrente ano e projeto de decreto legislativo número 02 de 2010. Parecer CJR número 30/2010. Assunto: projeto de lei número 32/2010. Dispõe sobre reajuste salarial ao pessoal da Câmara Municipal, da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, proposta idêntica foi apresentada pela mesa há alguns meses, através do projeto de resolução e aprovado pelo douto plenário. Porém, observando-se o disposto na emenda constitucional número 19, verificou-se que a matéria deveria ser tratada por meio de lei. Por esta razão, por ora, o que se pretende é tão somente a adequação jurídica da matéria, existindo assim qualquer óbice à sua aprovação. Eis o parecer, sala das comissões, 30 de novembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda parecer em 30 de novembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Parecer CFO número 48/2010. Assunto: projeto de lei número 32/2010. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, trata-se do referido projeto de lei de uma adequação jurídica
a proposta anteriormente aprovada por esta Casa, através de resolução, conforme justificada a autora e ratificada pela Comissão de Justiça e Redação. Sendo assim, visto que não provocará qualquer aumento de despesa a esse legislativo, não ferindo, portanto, as disposições de ordem financeira e orçamentária, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, relator. Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 1º de dezembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Pedro da Fonseca, secretário. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 31/2010. Assunto: Projeto de Lei número 33/2010. Institui gratificação pela execução ou colaboração em atribuições de trabalhos técnico-científicos ou de relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, analisando o referido projeto, verificamos que o mesmo foi apresentado pela mesa diretora apenas para adequação jurídica da matéria já aprovada por esta delidade. Trata-se como projeto de resolução. Sendo assim, estamos de acordo com as disposições de ordem legal e constitucional. Para a sua regular tramitação, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, 30 de novembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 30 de novembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 49/2010. Assunto: Projeto de Lei número 33/2010. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Paulo Aroca Sobreira. Senhor presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não muda em nada o atual quadro financeiro da idealidade, tão somente visa adequar juridicamente a matéria, anteriormente tratada e aprovada através da resolução. Sendo assim, visto não se tratar de nenhuma outra despesa a esse legislativo, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 1º de dezembro de 2010. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Pedro da Fonseca, secretário. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 32/2010. Assunto: Projeto de Decreto Legislativo número 02/2010. Concede título de cidadão honorário do município e da outras providências. Autor, vereador Paulo Aroca Sobreira e outros. Relator, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, analisando o referido projeto, verificamos que o mesmo foi subscrito por todos os nobres vereadores e visa conceder título honorífico ao excelentíssimo deputado estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira, estando referida proposta de acordo com as disposições de ordem legal e constitucional. Para a sua regular tramitação, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Cetrângulo,
em 6 de dezembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer em 6 de dezembro de 2010. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 50/2010. Assunto: Projeto de Decreto Legislativo número 02/2010. Autor: vereador Paulo Arouca Sobreira e outros. Relator: vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Senhor presidente, examinando o projeto de decreto legislativo em pauta, constatamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária. Portanto, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2010. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer em 6 de dezembro de 2010. Vereador Paulo Arouca Sobreira, presidente. Vereador Pedro da Fonseca, secretário. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes, membro. Terminado então as leituras, coloco em única discussão o projeto de lei número 32 de 2010, que dispõe sobre reajuste salarial ao pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e de outras providências de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Nenhum vereador se manifestando. Submeto a votação nominal ao projeto de lei número 32. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim. E os contrários que digam não, à medida aí que forem chamados. Vereador Angelino Rodrigues. Claudinei José de Oliveira. Paulo Arouca Sobreira. Pedro da Fonseca. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sim. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vanderlão de Oliveira Gomes. Sim. Essa presidência também vota sim. O projeto de lei está aprovado por 8 votos. Coloco agora, nesse momento, em única discussão, o projeto de lei número 33 de 2010, de autoria também da mesa diretora, que citou gratificação pela colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de relevantes utilidades para o serviço público, além das atribuições normais, no âmbito do Poder Legislativo Municipais e de outras providências. Está em discussão, tem 20 minutos. Nenhum vereador se manifestando. Submeto, então, a votação do projeto de lei número 33 pelo processo nominal. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem dizer sim. E os contrários que digam não, à medida que forem chamados. Vereador Angelino Rodrigues. Claudinei José de Oliveira. Paulo Arouca Sobreira. Pedro da Fonseca. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vanderlão de Oliveira Gomes. Essa presidência também vota sim. Aprovado. O projeto está aprovado por 8 votos. Coloco agora em única discussão o projeto de decreto legislativo 02 de 2010, de autoria do vereador Paulo Arouca Sobreira e outros, concedendo aí o título de cidadão honorário do município e de outras providências. Está em discussão, 20 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. É de conhecimento geral de todos, e talvez da nossa municipalidade, o trabalho que desempenha o deputado Luiz Carlos Gondim. Então, é de minha solicitação, juntamente com os demais colegas, para que fosse concedido esse título ao deputado. Acho que vem em uma excelente hora, simplesmente
reforça realmente as qualidades do deputado e o seu atendimento e a sua dedicação aos munícipes da nossa cidade. Não medindo esforços para realmente estar à disposição de todos, tanto dos nossos munícipes como dos vereadores. Então, eu acho que é uma justa homenagem. Eu acho que no pouco tempo que estive diante de algumas situações de dificuldade relacionadas à área de saúde, ele sempre se empenhou ao máximo e sempre realmente conseguiu abrir outras portas, outros caminhos. Então fica aqui realmente os meus sinceros agradecimentos a todos os companheiros dessa casa e estaremos no aguardo para que possamos pessoalmente estar com o deputado em uma sessão solene. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais manifestando. Submeto à única votação o processo de decreto legislativo 102/2010, pelo processo nominal. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim, e os contrários dizer não à medida que forem chamados. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereador Paulo Arouca Sobreira. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vandelon de Oliveira Gomes. Essa presidência também vota sim. O projeto decreto legislativo 102/2010 está aprovado por 8 votos. E não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. E de acordo com o livro de inscrição, essa presidência passa a palavra ao nobre vereador Pedro da Fonseca. Boa noite a todos, nobres vereadores, à mesa. Senhor presidente, há muito a gente tem falado aqui sobre resposta de requerimento e até mesmo no mês de outubro a gente, em nome desse vereador, essa presidência, questionando 2 requerimentos. E logo depois, no mesmo mês de outubro, entrei com o requerimento número 120, falando sobre a acessibilidade na escola do Mestre Henriqueta. No entanto, até agora nós não tivemos resposta. Só para lembrar, que aquela escola parece esquecida, porque eu acho que desde a gestão passada, foi até aprovado a construção de uma cobertura naquela quadra, no qual aquela escola tanto merece, que é um exemplo de escola do nosso município. Nós que passamos por lá, se sente até um pouco chocado de tanta falta de desprezo para aquele lugar. Então, a gente pedindo, cobrando mais um requerimento desse vereador que tem procurado, à medida do possível, porque sem resposta de requerimento o vereador não pode trabalhar. Então parece que é um descaso, porque isso daí está a lei, tem aqui, é constatado, a gente vive repetindo aqui, mas parece que não tem nenhum descaso, tanto para nós, vereador, aqui, junto ao executivo. Outra coisa também, é um requerimento, uma resposta de um requerimento, sobre a obrigatoriedade da notificação para o Poder Legislativo de todos os recursos federais enviados ao município.
na resposta aqui, ele falou que o Executivo não tem a obrigação de mandar para o Legislativo essa notificação. Está certo pela lei aqui, ele não é obrigado, mas a gente se preocupa com tanta transparência, né, nesse governo, né, a gente tenta mostrar o quanto mais pautar o trabalho de nós aqui, está cobrando, né, o Executivo os trabalhos, e tem parecido verbo, e a gente não tem a par. Mas cabe aqui, segundo essa lei 9.452/97, de 20 de março de 1997, que diz o seguinte: os órgãos e entidades da administração federal, direta ou autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade econômica mista federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenham efetuado a qualquer título para os municípios no prazo de 2 dias úteis, contado da data da liberação. Então, é o governo que tem que notificar as câmaras. Então, peço ao senhor presidente que tenta notificar esses valores que é repassado para o município, para nós vereadores ficar a par desses montantes. Outra coisa que ele diz aqui, a prefeitura, nessa mesma lei, o artigo 2º diz o seguinte: a prefeitura do município beneficiário da liberação de recursos de que trata do artigo 1º dessa lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município, das respectivas liberações no prazo de 2 dias úteis. Então, também cabe aos líderes de partido aí, tá cobrando também essa notificação desses recursos que é passado para o município. Outro requerimento também que eu tive a resposta, foi em setembro, que eu tive a resposta, tive agora em dezembro, senhor presidente, só para o senhor ter ver o descaso. Foi feito em setembro e a resposta veio aqui em dezembro. Então, é sobre a rua Domingos Freire de Almeida, lá perto do posto de gasolina. Aquela rua está deteriorando, está sendo acabada aquela rua lá, porque tantos carros passam agora com a chuva, está afundando, e junto com aquela rua tem aquele parque que é do lado, que infelizmente está acabando, o parque está... E não foi concluído totalmente. Eles mandaram lá para a firma Saquim Mota Limitada, mas foi mandado em julho e até agora não teve uma resposta. Foi mandado esse requerimento lá para essa firma aqui, mas até agora estamos em dezembro e nós não tivemos resposta nenhuma sobre aquilo, e está cada vez se acabando mais aquele local. Então a gente vê o descaso de dinheiro público jogado no lixo. Então a gente que passa quase frequente naquele lugar lá, fica aí o pedido desse vereador, com mais urgência possível aí, que tomam providência sobre aquilo lá, que não pode ficar naquela situação do que se encontra. Outro problema que a gente está vendo, senhor presidente, é sobre as estradas rurais, novamente. Está começando a chuva, e hoje mesmo ali passando lá na estrada do Espelho d'Água, que chega até o Varzão, lá em cima, está por causa de falta de limpeza de bueiro, falta de limpeza de saída de água, então está cortando, está chovendo muito, então já vai ter aquele caos novamente nas estradas. É muita estrada, é pouca gente para trabalhar. Se nós tivéssemos uma conscientização, pelo menos nas partes mais críticas,
estiver fazendo essas partes de limpeza, dessa saída de água, nesses lugares mais, principalmente em subidas dessas estradas rurais aí, onde é mais. E outra coisa é pedir para o DR, é uma coisa que o vereador Ratinho pediu para a limpeza, é que nessas canaletas do DR, dessa estrada que eles fizeram, que é nova, então está caindo as primeiras chuvas. Então tem alguns casos que estão desbarrancando e tem alguns casos que está tendo muito lixo. Então ele pediria fazer um requerimento aí à DR aí, para estar providenciando essas limpezas de bueiro, ou mesmo limpeza dessas canaletas aí, para não trazer esses lixos no asfalto, que pode uma hora ou outra aí, com tanto movimento agora de final de ano, nessas estradas aí, causar algum acidente. Então é só o que eu queria dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, estamos aí praticamente encerrando os trabalhos legislativos de 2010, ainda no aguardo de algumas respostas que há mais de 3 meses foram requeridas e não se achou o tempo a administração de informar, ou de repente não tem os documentos adequados para informar essa casa. Nós citamos aqui as situações de obras, vamos dividir a questão de obras, setor de obra, o trabalho que o seu Zezé e o Antonildo vêm fazendo, que muitas vezes acabam sendo prejudicados por outras pessoas da administração. Acho que essa é a falta do cronograma, que já foi citado hoje, e a necessidade. Nós sabemos que, segundo pesquisas, segundo os meios da ciência, cada vez mais vai aumentar e vai ter esse excesso de chuvas. E não vai ser diferente no nosso município. Deixaram para começar algumas obras nessa época de chuva. E nós temos que, além disso, preparar, não sei se todos aí concordam, uma equipe de emergência. Porque tem situações que ocorrem aos sábados e aos domingos. E se não tiver já uma equipe preparada, com alguns materiais, como aquelas pedras que estavam próximo à área lá da festa do eucalipto, aqueles são os materiais que podem ser utilizados nas estradas, nos pontos críticos. Com a chuva dessa semana, no mínimo, só eu acredito que outros mais já apresentaram até trabalho, mas só eu, 5 bairros me procuraram, dizendo das situações que já se encontram essas estradas. Isso só comigo, mas já vi que os demais já apresentaram até trabalhos nessa casa. E não é o traçado todo, são pontos. Só que se não tiver uma equipe de emergência e urgência, com material, um caminhão, maquinário e pessoal, para fazer esse trabalho, vai ser muito pior esse dezembro e janeiro para todos. Então eu acho que cabe aí uma sugestão, se o senhor prefeito quiser assim ouvir, para que ele deixe preparada uma equipe de urgência e emergência, para que na verdade defina quem dá as cartas lá em cima, que uma poda de árvore passa para 10 pessoas e ela não sai. Tem pessoas contratadas para aquele setor, fazendo outras atividades em outros setores. E nós sabemos isso. Nós que estamos aqui sabemos essa situação. Então eu acho que cabe aí definir quem vai comandar, deixar as pessoas que têm aí o tato, o conhecimento para fazer esse trabalho. E, na verdade, mais uma vez, nós vamos aí amenizar o problema do povo rural. Mais uma vez não vai ser resolvido. Que alguns lugares que já foram feitas as obras, segundo tinha que ser feito, já começou a dar problema. Isso é o setor de obras, senhor presidente, nobres vereadores. Agora, se nós olharmos também o outro lado das obras, obras públicas, investimentos, recursos que estão vindo para o município,
para ser aí utilizado da melhor maneira. É inadmissível, e acredito que aqueles que não concordarem aqui na tribuna, dentro de si estão concordando, porque estão fazendo com a avenida. Nós temos 3 ruas de acesso, podemos ver, mais rápidas do município. É a Avenida de Marbolina, é a Rua 15 de Novembro e a Rua Félix José Luiz de Carvalho. A Rua Félix José Luiz de Carvalho, alguns trechos, não é mão. A 15 de Novembro inteira é uma mão só, quase no seu total. E a avenida é mão dupla. Aí o que ocorre? Um recurso alto para ser investido, mais 1 milhão, e a empresa me parece que vem e faz o que ela bem quer. Até questionado por alguns munícipes, falando, eu não vi ninguém ainda acompanhando essas obras. Mas não tem como acompanhar, que é uma obra picada, de qualquer jeito, de qualquer forma, não é um planejamento. Olha, nós vamos fechar esses trechos, mas aqui vai dar para subir para a Rua 15, para a Rua Alferes, para o centro da cidade, lá vai dar para sair. Não tem uma organização. Isso é culpa da administração, mas pior é da empresa que está fazendo. A administração tem que cobrar, tem que pôr alguém lá, ver o que está acontecendo, seguir. Mas a empresa que se presta a fazer um serviço da forma que ele está, não tem condição dos ônibus, veículos, os motoqueiros, as crianças que atravessam aquela avenida para ir para a creche, para ir para a escola. Mas, meu Deus, a gente passa ali, sente uma angústia de você ser um vereador eleito pelo povo, está informando, está documentando, está falando para ninguém, para o vento, porque você não vê uma atitude da administração. A empresa, se ela não for cobrada, ela nada vai fazer. Ela vai continuar fazendo o belo serviço que ela está fazendo. Então, pessoal, eu acho que nós aqui, mais do que o compromisso com o nosso eleitor, nós temos com nós mesmos, daquilo que nós estamos vendo no dia a dia. Não é possível que nós não estamos enxergando as mesmas coisas. E pedir, né, senhor presidente? Pedir. Aqui cabe a nós passar e pedir à mesa, ao presidente dessa casa, para que também na forma regimental ele possa estar aí pedindo uma atenção. Porque nós estamos vivendo aí um momento próximo às festas, o povo está desanimado, está desiludido, isso dá para ver nas casas, não tem casas enfeitadas no município. Você vê o desânimo que abate a população. Então resta quem? Ao chefe dessa população levantar, dar uma injeção de ânimo na população. Nós temos aí uma obra que já começa o recurso do DAD em épocas de chuva, que é no cemitério. Já é uma parte, 208 mil para uma praça no cemitério. Esses são os valores que nós temos que sempre frisar para a população. Que foi dito em transparências muitas vezes. Que vai ser de outro jeito e de outra forma. Está de outro jeito e de outra forma. E todos estão enxergando. Então está lá, 208 mil. Essa é a obra só da praça do cemitério. Sabendo da necessidade que temos de atender aí melhor as famílias quando precisam de um local para ser sepultado. Está lá, para todos verem. Lá no Fartura, senhor presidente, fazendo a canaleta, fazendo aquele trabalho, que deveria de ser alegria para o povo, contentamento do povo, começa a virar mágoa, que já começa fazendo um trabalho que não vem a contento. E quantos vereadores dessa casa lutaram para conseguir esse recurso, para unir os recursos, para poder pôr lá? Vários, muitos. Quem não conseguiu o concreto, brigou para atender aquela população, aprovou convênios. Então, é mais uma daquelas obras que a gente vem dizendo. Também, falar, senhor presidente, o Diário Oficial, vou até pegar corretamente amanhã, deu um valor de 800 mil para uma obra próxima à Escola Olga Chacurfará. 800 mil para a rua. Nós temos que estar atentos aí e levantar essas situações.
E o vereador Pedro permita citar, falou que foi numa gestão passada que foi aprovada a benfeitoria da quadra do Mestre. Foi o ano passado que nós aprovamos, né? Foi ano passado que nós fomos cobrados, né? Dentro da escola, do Mestre em Festas, sobre essa obra. Se não vai fazer mais, se perder o convênio, avisa a escola, avisa a casa, avisa a comunidade. Por esse, por aquele problema, perdemos. Como outros que nós não vimos ser realizados até agora. Mas está ficando difícil. Cada dia mais difícil. Os problemas de cães, já citados aqui na tribuna, pelo vereador Vanderlon, por outros, busquei nos meus anais os documentos que eu tenho. Em 2009 também já falávamos dessa situação. Foi capa do jornal da região. O AT Notícias colocou a situação, dizendo da forma que está o município com relação a esse tratamento. Eu acho que, se o fato não é aquele que está nas capas daquele jornal, naquela matéria, naquele editorial, que a administração se manifeste e ponha o outro lado da situação. Porque é mais uma situação que colocam do nosso município, um jornal regional. O jornal coloca constantemente matérias dessa cidade, vem levando as notícias, as entrevistas, e cabe aí, se aquilo não for o fato verdadeiro, a administração fazer na sua reportagem. Mas nós sabemos que parte daquelas matérias se faz de verdade, porque foi debatido e discutido nessa casa, por companheiros, por mim, e é o que a sociedade, que o nosso povo vem cobrando. Senhor presidente, dos meus trabalhos, eu acho que eu tive a postura de vereador, sendo visto muitas vezes como oposição ou não, mas prova aí as conquistas que nós tivemos via partido para o município. Só me resta uma saída, é o encaminhamento ao Ministério Público, porque tudo foi esgotado. Pedi, refiz, falei, cobrei, Vossa Excelência documentou, telefonou, pediu cópia dos documentos e a administração não atendeu, como deve ocorrer com outros vereadores dessa casa. Estamos tentando chegar num denominador comum, apesar das dificuldades que estamos encontrando. Mas me entristece saber que o Executivo saiu dessa casa e tomando as posturas administrativas que vem tomando. Porque nós, seja nós vereadores ou num cargo de Executivo, nós vamos ficar eternamente. Nós vamos embora, outros vão assumir. E aqui, nos anais da casa, nas atas, vão estar sempre registrados os trabalhos daqueles que aqui passaram. E deveria, senhor prefeito, sabedor das dificuldades de exercer a função de um vereador também que nós passamos, que nós estamos constantemente direto com o eleitor, com o munícipe, seja urbano, rural, jovem, mais velho, ele agilizar algumas situações que não vêm ocorrendo. E já não falo mais por falta de recurso, que se obras acontecem, os recursos aí estão. O orçamento desse ano foi orçamento aprovado com a expectativa e estudo feito pela atual administração. Então já não podemos mais falar em recursos. Agora nós temos que falar em planejamento, como já foi citado por outro vereador nessa tribuna. Nós temos que falar em comprometimento, que é uma das palavras que a gente mais usa, quem gosta da cidade, está faltando comprometimento, né? E eu queria, senhor presidente, e entre linhas, deixar um recado. Um determinado servidor foi deslocado da sua função, saiu da sua função, na verdade, exercendo um cargo de confiança. A administração entendeu que não deveria mais ele ficar na sua situação, mas uma das respostas dada a esse servidor foi por causa que viram ele conversando com esse vereador. Se assim for, acho que
mais da metade da administração vai ter que ser deslocada. Porque, graças a Deus, a gente é filho aqui da terra, convivemos com todo mundo e conversamos com todo mundo. Mas eu quero dizer que eu não acredito em momento algum que foi por isso. Os compromissos são outros. Mas aquela pessoa que disse isso aos familiares desse funcionário, eu quero dizer o seguinte, que mais dias, ou menos dia, a situação vão ser esclarecidas. E aí nós vamos ver quem que vai sair pela porta do fundo. Eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, e se finda mais um ano com algumas promessas e algumas dívidas. Dívidas de serviço não prestados e promessas de serviços a serem realizados. Algumas obras já se apresentam e outras virão. Cabe realmente a essa casa a fiscalização de todas as verbas conseguidas por esses vereadores. Como frisou o vereador Ney, já é grande a busca em relação às respostas, mas se torna maior ainda em relação ao descaso. Então, buscar realmente o que tem que ser feito, como tem que ser feito e para quem tem que ser feito. Se perde muito, às vezes, não tendo realmente o direcionamento ou aplicação naquilo que realmente é essencial para o município. Então, voltamos lá atrás. Se e quando foi solicitado a verba ou foi conseguido, o projeto foi definido. Se define um projeto em cima de uma verba. Então, fatalmente, isso vai ser executado em cima do projeto que foi feito. Aí eu me pego em uma simples questão. Os valores, eles são, como determina o Tribunal de Contas, são feitos através de processos licitatórios. É uma obrigatoriedade para que haja realmente uma transparência. Então, a empresa que ganha, ela concorreu com as demais, ou com a exigência legal que assim se faz, para que se cumpra uma licitação. 3, 2, 5 empresas. Então, há valores. Às vezes, as planilhas utilizadas para isso não são definidas por nós, vereadores. E nem tanto a população tem conhecimento. Caberia um esclarecimento sobre custos reais mesmo, dessas planilhas. Porque, às vezes, você faz uma tomada de preço para um serviço local e ela não é feita dessa forma. Não é realizado dessa forma. Os custos vêm através de planilhas do Estado e uma série de outras particularidades que não são esclarecidas à população. Então, ficamos devendo até um melhor esclarecimento à população para que tenha realmente um entendimento do que é uma obra, de como ela originou, de quanto ela custou. Parece que o orçamento, até o Ney me lembra se estou mentindo, 24 milhões o orçamento da Bitas aqui, da rodovia nossa aqui da... Não foi? 90 milhões. Então, não é pouco dinheiro. E o que vai embaixo da terra e o que vai acima da terra é o que nós vemos. Vou partir por um exemplo prático.
espessura oficial 5 centímetros para uma camada asfáltica. Existe no país inteiro empreiteiras que trabalham e que prestam serviço através do processo licitatório, desde que ganhem, para todas as prefeituras. Volto a frisar o que o vereador Ney realmente falou com critério. Quem fiscaliza? Como se cobra uma situação onde os agentes fiscalizadores são invisíveis ou transparentes? Então, cobrar é fato, temos que cobrar. Mas, acima de tudo, temos que fiscalizar. E se existe pessoas alinhadas ao Executivo Municipal para que tenha essa função, eles têm que estar exercendo. Pegando a deixa, Avenida, uma empreiteira que teria que ter, pelo menos, um critério para realizar uma obra curta, vamos ser sinceros. Ela está aqui, na entrada aqui, do posto de gasolina, e finaliza no Cavalo, na pracinha do Cavalo. Imagina se isso fosse de 20 quilômetros. Ninguém saía, ia sitiar a cidade. Ninguém saía, ninguém entrava. Nem a ambulância sai. O cara sai com um problema cardíaco da Santa Casa, trepidando tudo, é capaz dele não chegar no portal. Então tem que ter realmente uma cobrança, o prefeito tem que estar sendo notificado, tem que estar ciente, como tem que ter uma cobrança de todos os outros problemas que realmente se apresentam em termos de obras, porque a empreiteira está ganhando, a firma está ganhando, seja ele quem for, eles estão recebendo para isso. Da mesma forma, o cidadão ele tem os seus direitos garantidos por lei. O difícil é ele buscar realmente com garantia esses direitos. Você vai, reclama num PROCON, você foi lesado numa coisa, uma conta que vem mais alta, um juro a mais, e é uma ladainha, e é uma pendência, uma demora, que o cara até acaba desanimando e falando, meu Deus do céu, eu perdi muito mais tempo, gastei condução, gastei isso, para tentar resolver um problema que eu não resolvi. Então, ações realmente que busquem ou buscam a garantia das prestações de serviço, dos prestadores de serviço, elas nunca conseguiram atingir 30% da sua excelência, ou seja, pega aí num telefone para você ver, Telefônica, pega aí empresas prestadoras de serviço, todas elas. Então estamos diante de péssimos, hoje mesmo, sinais de telefone no nosso município. Alguém conseguiu falar em algum lugar? Pois eu vou dar um exemplo prático. Me permita citar, o vereador Ratinho me ligou lá do Remédio, houve um afogamento de um rapaz lá na altura do Serrote, na represa, não estava conseguindo, o bombeiro já tinha tirado a pessoa, falecido já, só que para se remover, precisa de uma viatura policial no local para se fazer a colheita de informações dos parentes ou de quem estiver acompanhando o cidadão. Pois ele teve que ligar no meu celular, eu desci na delegacia lá de casa para vir falar pessoalmente. É verdade ou não é, vereador? Então, as dificuldades que o ser humano passa, estando num século XXI, tendo todas as questões de informática na mão, tendo todos os mecanismos. E os mecanismos são mais voltados a receber do que a dar. A qualidade é muito péssima, mas a exigência, ela é de primeira. Se você atrasar um segundo, você vai ser cobrado. Se você demorar mais de um minuto, os juros já estão multiplicando. Então, pôr o pé em qualquer situação hoje, é se pagar para pôr o pé. Entra no banco, você pôs o pé, está pagando. Todas as instituições ficam aquém do seu serviço. Ficam devendo
E o que me entristece, e muito, é saber que a população ainda não tem o que lhe é garantido na Constituição: o direito. Se fala muito em direito, mas não lhe é garantido o direito. Às vezes, até para você conseguir o direito, você tem que contratar um advogado, sendo que você foi lesado por uma coisa que está sendo garantida para você através da Constituição. Então, senhores, não finalizo o ano contente, finalizo o ano devendo de muitas obrigações que realmente não foram a contento. Espero sim que a gente tenha até um próximo ano melhor, mas vamos estar cobrando e exigindo, como todos os vereadores dessa casa o fizeram ao longo desse ano. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vandelão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipes. Senhor presidente, como o assunto aqui que estão tratando, principal hoje, é a obra da Ademar Bolina, eu vou atribuir, no meu ponto de vista, toda a problemática à Prefeitura Municipal. Porque quando vai se começar uma obra, quando é de um particular, eles vão lá e cobram várias exigências. Para começar a obra tem que ter isso, tem que ter aquilo, vai ser assim, vai ser assado. Agora, quando é para fazer umas obras da forma que está sendo feita, aí a empreiteira tem responsabilidade? Tem, mas aonde que ela está hoje? Quem que está aqui tem que dar satisfação para a população? Somos nós. Então, se hoje o que acontece aí, a principal responsável da forma que está é a Prefeitura Municipal. São o chefe do Executivo com os seus subordinados que deveriam ter melhor planejado para que hoje não está na situação que está. Até mesmo, como todos os vereadores devem ter visto, até comércio, aí posto de gasolina, eles chegaram, arrancaram a beira da guia, não tinha como os veículos entrarem. Uma falta de respeito, uma falta de planejamento, que todos falam. Mas eu não vou dizer aqui que a culpa é da empresa. Por quê? Por que é que eu não vou atribuir a ela? Porque onde que a empresa está hoje? Então, a prefeitura que deveria estar junto com seus fiscais, planejando onde deveria ser feito, qual parte seria, de que forma, até porque estamos num período aí de chuvas, uns buracos enormes, não há suspensão que aguente, só vê o pessoal reclamando com seus veículos aí, quebrando veículos, motoqueiro reclamando, falta de sinalização, e fica assim mesmo. Salesópolis é dessa forma, vem, faz da forma que quer, do jeito que querem. Mas quando é um munícipe, um morador da nossa cidade, aí sim, daí tem fiscalização, daí a lei exige. Aí, as exigências da lei, eles fazem cumprir. Então, fica aí o meu desabafo, até porque os comerciantes me cobraram muito uma posição, e eu não sei que a empreiteira tem suas responsabilidades, mas a principal responsável pela situação que está, eu atribuo à Prefeitura. Também, senhor presidente, com relação à publicação no jornal aí do AT-GT, fui até procurado pela jornalista e dei esclarecimento. Até o que o vereador Claudinei relatou, que a Prefeitura deveria também ter publicado o outro lado, mas qual o outro lado? Fica difícil eles publicarem. Até, da forma que o vereador falou, correto ele, porque a Prefeitura tem que mostrar o que está sendo feito. Mas eu não estou vendo que está sendo feito nada. Então, eles têm que se negar a informação mesmo. Eles não têm que ir publicamente, porque eles não têm o que falar. A única coisa que eles podem estar aí publicamente é concordar que esse vereador tem razão, que tem que procurar auxílio ao Ministério Público, porque os documentos que eu encaminhei foi baseado em fatos documentados. Eu tenho documentos que provam que a coisa está feia. Até uma situação que uma moradora me procurou, e até ela falou hoje, Salesópolis, como ela vê Salesópolis, ela tem razão. O que nós vemos em Salesópolis? Buracos que não tem fim. Toda rua, você não tem mais aonde escolher. Você não tem aonde andar para você falar, eu vou por essa rua que eu vou evitar buracos. É todo lugar. Aí em seguida é um problema social com alcoolismo. Passa em alguns locais aí, não vê um trabalho social.
para tentar tirar esse pessoal. Sei que depende dele, mas se nós também não oferecer, eles não vão sair dessa situação. Sabemos que o caso é sério, até porque tem gente muito próxima da prefeitura que está passando por esses problemas. E para ajudar mais um pouco, aí os cães começam a atacarem as pessoas. Então, essa é a nossa estância turística. Visite Salesópolis, anda pelo buraco, encontra vários problemas sociais e seja mordido por um cachorro. Então, fica aqui as minhas palavras, porque hoje Salesópolis se vê dessa forma. As obras estão saindo, mas será que são aquelas necessárias? Porque foram feito um projeto. Mas quem fizeram esse projeto? Foi alguém da administração que fez. E fez aonde queriam. Até hoje o pessoal também brincam. Será que é para as pessoas ter mais prazer em morrer? Não tem onde ser enterrado. Mas vamos dar uma enfeitada ali na frente, quem sabe assim, em Salesópolis o cidadão não pode ser enterrado, porque não tem vaga. Mas às vezes vai ficar mais bonito ali. Que é lógico, é o que nós esperamos mesmo, é que fique bonito, que fique bom. Mas 208 mil reais, embora baseado nas planilhas, eu acho muito dinheiro para muita pouca coisa. Não é desse governo que eu já uso, já trabalho dessa forma. No governo anterior, já fiz até algumas denúncias. Porque a minha conduta é trabalhar e a minha forma de ver o que é transparência, o que é política. Não sou engenheiro, não sou formado na construção civil, mas também não precisa nem ser formado na construção para ver que às vezes são obras aí que os valores muito altos devido àquilo que vai ser feito. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Só comunicar também aos vereadores, uma reunião com a Secretaria de Obras, onde provavelmente estará presente o secretário e seus auxiliares diretos. Eu acho que a consenso, eu não sei se é melhor na quinta-feira, às 14 horas, não sei se todos os vereadores concordam. Ok? Bem, então na quinta-feira, às 14 horas, com a Secretaria de Obras aqui na Câmara. Lembrar também, a última sessão ordinária do ano, semana que vem, dia 13, conforme aí, a previsão legal, haverá eleição para a renovação da mesa diretora desta casa, para o próximo exercício. Também pedir aos vereadores que verifiquem, junto às suas comissões, se tem alguns projetos pendentes, para que não fique esses projetos para 2011 aí pendentes, né, que se possível aí que já encerre o ano aí, as comissões tudo em cima com relação aos projetos. O nome? Ah, tá. Tá no pacote junto também. Não havendo mais oradores, sem nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Pedir também aos vereadores, só um instantinho para ficarem aqui com o Fábio. Ele quer conversar rapidinho aí com os vereadores.